Vamos nos colocando em pé, vamos pegando a nossa Bíblia, aleluia, Salmo de número 146, versículo a partir do 5, nós vamos ler de 5 a 10, Salmo 146, versículo de 5 a 10, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome de Jesus. Os irmãos acharam? Amém. Vamos ler a palavra, diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, e todos digam comigo, aleluia, amém, irmãos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos alegres, porque mais uma oportunidade de nós estarmos em Tua casa, nos preparando, meu Deus, para colocarmos diante de Ti o nosso culto, Senhor, nosso culto de adoração, o nosso culto de louvor, nosso culto, meu Deus, onde podemos colocar diante do Senhor também, ó Deus, as nossas necessidades, e sabemos, conforme nos diz aqui a palavra, que o Senhor é um Deus que está atento à necessidade de cada um de nós, Pai. Nós podemos chegar confiantemente diante da Tua presença, porque a Tua mão, Senhor, será generosa para com todos aqueles que em Ti confiam, Pai. Então que nesta noite, meu Deus, o Teu Espírito Santo possa fortalecer a nossa fé, desembaraçar nossas vidas, meu Deus, de todas as circunstâncias das quais podem trazer um certo tipo de opressão, de perturbação, ou quem sabe, meu Deus, de desânimo, desencorajamento. Nós repreendemos esse espírito em nome do Senhor Jesus do nosso meio, Pai, e pedimos para que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo, para que, ó Deus, nós possamos nos alegrar diante de Ti, que nada venha nos impedir, nenhuma preocupação relacionada às coisas desse mundo seja o suficiente para nos impedir de Te adorar, Senhor. Nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nenhuma ação maligna, muito pelo contrário, meu Deus, que todas estas coisas nos leve ainda mais Te adorar e Te glorificar, Senhor. Seja o Teu nome engrandecido, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Senhor, pois assim, ó Deus, nós oramos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, agora e para sempre. Aquele que crê, diga comigo, amém. Vamos louvar a Deus, irmãos, com alegria. Tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso
tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou. Vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo. Não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, pegue sua Bíblia, vamos ler um texto que está escrito no segundo livro de Reis. Nós estamos nessa campanha do mês de junho. Eu tenho um Deus, e todos os cultos nós estamos em função desse tema, para que a gente possa despertar no nosso coração a fé necessária. Irmão, você toma cuidado, irmão, viu? Toma cuidado, porque Jesus disse que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo em que as coisas naturais, elas cooperam para que a fé se esfrie, o amor desapareça. Então vigia, em toda oração você peça a Deus: Deus, acrescenta a minha fé,
Deus, me ajuda a amar, Deus, me ajuda. Nós estamos vivendo esses momentos, esses tempos, irmãos. Então é necessário que você saiba disso e que você ore por isso. Segundo livro de Reis, capítulo de número 20. Nós vamos ler um texto de 11 versículos. Capítulo 20, versículo de 1 até o 11. Os que acharam, diga amém. Você não para, tá? Você não esfria, tá bom? Você fica se movimentando, aí você fica dando glória, tá bom? Não deixa virar um iceberg, tá bom? Tá? Amém. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta, aleluia, e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, glória a Deus, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, oh glória. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e puseram-na sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Amém? Vamos nos assentar, glória a Deus. Deixa marcado aí esse lugar na sua Bíblia. Nós vamos estar falando sobre esse testemunho, mas eu quero que você conheça um texto bíblico que nós vamos ler no Novo Testamento. Agora, você vai abrir comigo lá em Mateus capítulo 10, um texto que Ezequias conhecia. Eu quero apresentar esse texto para você. Muito embora nós vamos ler no Novo Testamento, vou ler no Novo Testamento para você ver que essa palavra é para nós também, é para a igreja, né? Não que o Velho Testamento não seja para a igreja, toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas eu quero que você veja isso no Novo,
porque isso também está lá no Velho Testamento. Então, Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, tem aí uma palavra que é muito importante para a sua vida espiritual. Fala assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. No Velho Testamento nós temos lá diversas vezes os profetas dizendo: enquanto você estiver com Deus, Deus vai estar com você. Então é a mesma coisa que está sendo dito aqui. Se nós confessarmos o Senhor aqui, Ele nos confessa lá. Se nós negarmos o Senhor aqui, Ele também nos nega lá. O que quer dizer isso? Isso é muito sério para a nossa fé, quando nós dizemos assim: eu tenho um Deus, né? Então isso tem que ser mais, eu quero que você viva isso mais do que uma frase. Eu quero que você viva isso mais do que uma palavra positiva. Eu quero que você viva isso na prática. Eu quero que você tenha certeza que você tem um Deus. Eu quero que você tenha experiência de que você realmente tem um Deus, né? A gente vê muita gente falando isso, sendo oprimido pelo inimigo, sendo oprimido pelo diabo, né? E você veja, e por que isso muitas vezes acontece na vida das pessoas, essa experiência ruim com ela declarando o nome de Jesus, né? Mas a gente vê a pessoa sendo tomada por espíritos perturbadores, porque ela não tem um posicionamento de fé. É necessário que a gente tenha um posicionamento. Veja que esse versículo fala assim para nós: é necessário que a gente confesse. Então vai ter momento na sua vida que vai ser um momento oportuno, preparado por Deus. Não é o diabo que faz isso muitas vezes, não, né? É Deus que muitas vezes faz com que você tenha essa oportunidade. Essa oportunidade para nós, muitas vezes ela pode ser dolorida, ela pode ser ameaçadora, ela pode ser perigosa, mas é uma oportunidade de nós confessarmos, de nós declararmos a nossa fé, porque você precisa declarar não somente em palavra, mas na prática. A sua vida tem que declarar a tua fé. O seu dia a dia tem que mostrar o Deus que você serve, não é isso? Então, você veja que essas oportunidades em que nós temos de declarar a nossa fé em Jesus Cristo, diante do perigo, diante das enfermidades, diante das tribulações, é um momento oportuno para o Senhor então poder confessar também lá diante de Deus as nossas necessidades, as nossas orações, para que a gente possa ser abençoado. Porque enquanto a gente confessa aqui, está escrito, Ele confessa lá. E se nós negarmos aqui, Ele também nos nega lá. Então veja que a importância disso aí. Naqueles momentos que você muitas vezes fala assim: eu não quero falar sobre isso, é a hora de você tomar uma posição. Aquele momento que você fala assim: não quero pensar nisso, é a hora de você tomar uma posição. É a hora de você crer, é a hora de você colocar para fora tudo aquilo que você tem aprendido na igreja, tudo aquilo que você tem aprendido através da palavra. Então foi por isso, baseado nesses 2 versículos, que eu escolhi esse texto aqui que nós lemos no livro de 2 Reis, no capítulo de número 20, acerca do rei Ezequias. Ezequias, ele vem de uma linhagem real, uma descendência de Davi. Você sabe que Davi, ele deixou o seu descendente Salomão, e de Salomão depois veio todos os demais descendentes no trono, né? E Ezequias, ele vem justamente na sequência de um rei chamado Acás. Rei Acás foi um péssimo rei. Foi um rei que fez tudo errado, e por isso ele teve um reinado curto, de 16 anos apenas. Por quê?
Porque no reinado dele, ele não confessou a fé em Deus. Então Deus não foi com ele. E tudo de errado deu na vida dele. Então, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando as coisas estão dando errado para mim, é porque eu não estou confessando a minha fé em algum lugar. Em alguma coisa eu não estou sendo crente. Em alguma coisa eu não estou permitindo ter um Deus. Então, não é que Deus, ele foge de mim, não. Sou eu que impeço Deus de agir, entendeu? Então, eu preciso pensar. Por exemplo, Acais, ele se tornou rei, assim como nós somos escolhidos. Você é um escolhido, você é uma pessoa escolhida, não é isso? Mas não é por isso que Deus vai ser obrigado a te abençoar. Não, você precisa confessar a tua fé, você precisa ter uma postura de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, reinado de Acás foi curto, e depois de Acás, então, vem esse rei aí, que era filho dele, chamado Ezequias. E Ezequias tomou uma postura totalmente diferente. Ezequias foi uma bênção na mão de Deus. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente seja uma bênção nas mãos dele. Então Ezequias começou a colocar a casa em ordem, começou a colocar ali o reino em ordem. Então o que ele fez? A primeira coisa que Ezequias fez, no meio de tantas coisas que estavam assim fora de lugar, sabe, coisas que estavam assim tumultuadas, talvez a tua vida esteja assim, né? E você talvez esteja pensando assim, não sei nem por onde começar, né? Pois é, a palavra de Deus vai falar, o Espírito Santo vai falar para você, de onde que você deve começar. Por exemplo, Ezequias, ele começou abrindo de novo a casa do Senhor. Imagina, eles, na época de Acais, a casa de Deus, ela foi fechada, né? Eles não tinham mais aquela motivação, não tinha mais aquela vontade, não se empenhavam mais, não se esforçavam mais. A casa do Senhor ficou ali parada. Então, primeira coisa, quando você não souber por onde começar, começa por Deus. Aleluia. Começa por Deus na sua vida, né? Abre as portas para que o Senhor possa trabalhar, para que o Senhor possa operar, não é isso? Você precisa abrir todos os canais necessários para que Deus possa falar com você, para que Deus possa inspirar você. Eu já vi pessoas, por exemplo, com todos os canais fechados para Deus e com todos os canais dilatados para o inimigo, né? Como é que fica a vida dessa pessoa, mesmo ela crendo em Deus, mesmo ela falando assim, não, eu tenho um Deus, mas todos os canais estão fechados, né? Ela não lê mais a Bíblia, ela não ora, ela não vem, por exemplo, à igreja. Então como que Deus, ela crê em Deus, ela acha que tem um Deus, mas como que Deus vai trabalhar? Como é que Deus ia abençoar o reinado de Acás se as portas estavam fechadas? Como é que Deus vai abençoar a nossa vida se as portas estiverem fechadas? Então nós precisamos abrir, nós precisamos voltar a orar, nós precisamos voltar a ler a palavra, nós precisamos durante o nosso trabalho, lá no trânsito, em qualquer lugar, falar com o Espírito Santo, conversar com o Espírito Santo, provocar para que o céu possa começar a se mover. Ou você não acredita mais no céu, você não acredita mais em anjos, você não acredita mais em Jesus, não acredita mais no Espírito Santo, não acredita mais em Deus. Então, é claro que você crê. Então você precisa começar a fazer com que tudo isso venha começar a se movimentar, para que Deus possa te abençoar. Depois de ter aberto a casa, qual foi o próximo passo que ele fez? Ele fez uma aliança com Deus.
Você tem uma aliança com Deus? Fala para mim. Você tem uma aliança? Ou só Deus que tem uma aliança com você? Deus fez uma aliança conosco. Ele disse assim: olha, eu amo tanto vocês, que eu vou fazer uma aliança com vocês. Eu vou enviar o meu filho, para que, se você crer nele, você possa receber a vida eterna, para que você venha a ser salvo. Então, Deus fez uma aliança, mas veja bem, Ezequias, ele falou: puxa, eu conheço Deus. Você conhece Deus? Você precisa conhecer Deus cada vez mais. O nosso Deus é um Deus de aliança. Deus gosta disso. O que é uma aliança? Alianças são compromissos estabelecidos através de votos. Você não vê aqui um casamento, por exemplo? A Bíblia usa isso para a gente poder entender o que é uma aliança. O que é uma aliança de casamento? É um compromisso que a pessoa assume, né? Ela promete, olha, eu prometo ser fiel, eu prometo te amar, eu prometo cuidar de você na saúde ou na enfermidade, eu prometo ficar com você na riqueza ou também na necessidade. Então ela promete, ela tem um compromisso, não é isso? E aí, veja bem, diante desse compromisso, ela faz uma aliança, que no casamento nós também chamamos de voto. Na Bíblia também está escrito lá os votos. Então ela diante daquele compromisso, ela faz um voto, né? E esse voto ela assume diante de Deus. Então Ezequias, ele sabia disso, que Deus é um Deus de aliança. Jacó sabia disso. Você não sabe disso? Jacó sabia. Como é que você não sabe? Jacó não tinha nenhuma Bíblia, mas ele sabia. Mas por que ele sabia? Porque ele prestava atenção quando o pai dele falava. Você precisa prestar atenção quando o Espírito Santo está falando com você. Você não pode se distrair, você não pode se desaperceber. Então Jacó, quando saiu de casa, ele saiu totalmente vazio, né? Sem nada para protegê-lo, sem nada. Então o que ele fez? Ele abriu as portas para Deus, diz a Bíblia, né? Ele abriu as portas para Deus e ele fez uma aliança com Deus. Senhor, se tu me abençoares, se tu fizeres isso, eu faço isso. Você já falou isso com Deus? Ou você só fica assim: Deus faz para mim, Deus faz para mim, e você não faz nenhuma aliança dizendo o que você vai fazer? Então esse talvez seja o seu problema de fé. Talvez a sua fé é boa para pedir, mas é fraca para fazer. E Deus se agrada de quem faz. Deus se agrada de quem confessa. Deus se agrada daquele que enfrenta. Deus se agrada daquele que tem ousadia. Deus se agrada daquele que se lança. E você precisa se lançar. Você não pode ficar só esperando Deus fazer. Faz uma aliança. Segunda coisa, ele fez uma aliança. Terceira coisa, ele começou a estabelecer de novo, né, os holocaustos e os sacrifícios. Tinha parado tudo isso, e ele retornou à casa de Deus, a prática dos holocaustos, a prática do sacrifício. Então o que os holocaustos e os sacrifícios falam? Falam a respeito da nossa adoração. Ele voltou a fazer com que houvesse adoração. Você está insatisfeito por alguma coisa? Você está chateado com alguma coisa? Você está magoado por alguma coisa? Tudo bem, pode acontecer. A gente às vezes fica mesmo chateado, magoado, mas isso não pode fazer parar a adoração. Foi Deus que te chateou? Foi Deus que te magoou? Foi Deus que te entristeceu? Tenho certeza que não foi. Quem te chateou, quem te magoou, quem te entristeceu foi alguém. Então você fica triste com a pessoa, mas continua adorando a Deus. Fica magoado com a pessoa até o Espírito Santo curar, mas você continua adorando
Você podia bater palma para o Senhor agora e glorificar a Ele. Ele chamou de volta todos os sacerdotes e ele chamou de volta todos os levitas. Chamou de volta para a casa do Senhor. Então, isso para mim o que fala? Fala da nossa necessidade, que nós como ovelhas do Senhor precisamos na nossa vida de sermos pastoreados, de sermos aconselhados, né? Você precisa ser pastoreado, você precisa ser aconselhado. Você não pode ficar tomando assim, por exemplo, certas decisões. É claro que não todas, né? Tem decisão que você toma, mas decisões que são decisões fundamentais na sua vida, você às vezes precisa de um conselho, mas aí a gente pede um conselho para o ímpio, a gente pede um conselho para um amigo, né? Então a Bíblia fala que os reis naquela época, eles pediam conselhos para os profetas, por isso que havia reis e havia profeta, não é isso? Os reis, eles governavam, eles administravam, os profetas faziam uma aliança entre os reis e Deus. Então você não pode ficar por conta, né? Você precisa do conselho pastoral, você precisa da orientação pastoral. De repente a sua vida, né, passa a dar tudo errado, porque você começa a fazer por conta, você começa a dizer, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Mas então, olha, eu olho para Gideão, por exemplo, e eu vejo um homem tão abençoado, não posso ver diferente, porque Deus mandou falar assim, ei, homem valente, foi Deus que falou, não foi ninguém. De repente uma pessoa chega para você, nossa, como você é abençoado, ou você fala para você mesmo, olha como eu sou abençoado. Não, no caso de Gideão, foi Deus que falou. Gideão, você é um homem abençoado, entendeu? Então quando eu olho para Gideão, o que eu vejo? Eu vejo Gideão, por exemplo, ouvindo ali a voz do anjo, hein? Dizendo para ele, Gideão, faz isso. E ele falando assim, olha, você me desculpa, tá? Mas eu vou fazer aqui uma prova com Deus, não é verdade? Ele ele consultou a Deus, entendeu? Então você precisa, né? Você precisa consultar a Deus. Você pode ter uma ideia, claro que pode, mas você precisa consultar a Deus. Você pode ter uma inspiração, mas você precisa aprender a consultar a Deus. O caminho vai ser mais curto para você, o caminho vai ser mais suave. Agora, quando você resolve por conta, aí você fala assim, não, Deus está comigo, mas cadê o seu testemunho de que Deus está com você? Você confirmou na palavra? Você pediu uma oração no altar? Você buscou a presença de Deus para que ela pudesse confirmar? Você está seguro e certo por Deus, ou você está seguro e certo pela sua conta? Então ele voltou, chamou os sacerdotes de volta. Que tal você chamar os sacerdotes de volta na sua vida? Que tal você chamar o serviço levítico de volta na sua vida? Que tal? E ele fez isso, Ezequias fez isso. Ezequias, ele também aconselhou, além de fazer isto, ele aconselhou a todas as pessoas do reino que elas também fizessem o mesmo. Que tal você também ser uma pessoa somente, presta atenção, somente de bons conselhos? Ele foi um homem de bom conselho. Ele disse assim, volta a abrir as portas para Deus, volta a orar, volta a trazer para Deus os teus holocaustos, os teus sacrifícios, volta a trazer o serviço sacerdotal, o serviço, volta o mais rápido, sabe por quê? Porque eu voltei e eu estou me sentindo cheio de vida, aleluia, sabe? Então ele contagiou toda a nação, e de repente não era só ele que estava lá, mas toda a nação estava lá.
na casa de Deus, glorificando a Deus, servindo a Deus. Então, sabe, nós não somos instrumentos para tornarmos as pessoas deprimidas. Não. Nós somos instrumentos de Deus para provocar nas pessoas fé. Fé. Não é para a gente ser engraçadinho. Não é para, sabe, nós não temos essa obrigação de ser engraçadinho, não. Eu tenho que chegar lá, eu tenho que falar alguma coisa para todo mundo rir. Não, você não tem essa obrigação. Mas a obrigação de provocar fé nas pessoas. Quando você está provocando fé nas pessoas, você está testificando Deus. As pessoas às vezes olham para você e falam assim: puxa, ó, passando o que está passando, e olha o testemunho, hein? Olha o testemunho, hein? Olha como confessa Jesus. E quando você confessa Jesus aqui, Jesus te confessa lá, amém? Pode aplaudir, glorifica a Ele, aleluia. Tinha passado, Israel estava tão desorganizado, Judá estava tão desorganizado. Tinha passado o mês certo, que era o primeiro de se fazer a Páscoa. Quando ele começou a reinar, foi no segundo mês. Mas a Bíblia fala que ele disse assim: não, mesmo que tenha passado, nós vamos celebrar a Páscoa do Senhor. Aleluia. Sabe, de repente passou uma oportunidade de Deus na sua vida, né? Mas não desiste, ele não desistiu. A Bíblia fala que ele convocou toda Judá e celebrou a Páscoa do Senhor e fez a festa de 7 dias dos pães ázimos. Fala que a nação toda se alegrou e até os estrangeiros se alegraram por Israel. Sabe? A comunhão. Presta atenção nisso. Você não pode deixar que nada venha romper. É o diabo que trabalha. Às vezes as coisas estão cooperando para que a comunhão seja quebrada, e você está pensando nas coisas, mas tira a sua cabeça das coisas. Lembre-se que existe o diabo, por favor. Lembre-se que existem os demônios, e são os demônios que trabalham para quebrar a comunhão, sabe? Então, mesmo que alguma coisa tenha feito a comunhão passar, não espera ninguém voltar, não. Volta você a comunhão. Volta, sabe por quê? A comunhão vai te trazer alegria. A comunhão vai trazer a festa espiritual no seu coração. A comunhão vai trazer a alegria da salvação. Amém, irmão? Então toda a nação se alegrou, porque cada gesto dele, cada coisa dessa que ele fazia, o que ele estava dizendo? Sem falar, ele estava dizendo assim: eu tenho um Deus, eu tenho um Deus. Então, sabe, a gente aqui, eu estou ensinando você a falar, como agora, por exemplo, diga comigo, fala: eu tenho um Deus. Procura falar isso sem falar essa frase. Procura. Levanta a tua cabeça e fala assim: quer saber de uma coisa? Eu tenho um Deus. Aleluia. E começa a colocar isso em prática na tua vida, porque cada vez que você, sem falar essa frase, colocar isso em prática, você vai estar confessando Jesus, porque Jesus é o nosso Deus. E quando você confessa a Ele aqui, Ele confessa você lá. A Bíblia fala que Ezequias queimou tudo, hein? Queimou todas as estátuas, derrubou todos os postes ídolos, quebrou todos os altares de deuses estranhos que estavam ali naquele lugar. Entendeu? Olha só. Então a palavra de Deus fala que quando ele fazia isso, ele dava testemunho na fé, né? Quando você, por exemplo, quebra um altar, quando você quebra, né, uma tradição, quando você quebra uma religiosidade falsa, você está dando testemunho acerca da sua fé. E isso
Foi isso que chamou a atenção de Deus. Foi isso que chamou a atenção de Deus. Ezequias estava fazendo todas essas mudanças. Ezequias estava preparando todas essas coisas. E por que ele fazia isso, hein? Por que ele fazia isso? Sabe por quê? Ele não fazia isso porque ele queria ser alguma coisa, porque ele já era. O que ele era? Ele era um rei. Ele era o rei. Ele já estava na posição principal, sabe? Então, ele não fazia isso porque ele queria um outro lugar, uma outra cadeira. Não. Ele fazia isso porque ele tinha vontade de agradar a Deus. Sabe? Você precisa ter essa vontade, né? Não é para ninguém ver, não é para ninguém falar, é somente para agradar o Senhor. Tem hora que eu fico pensando assim, né? Falo, eu vou fazer isso só para mim ver a cara de Jesus, a cara que Jesus vai fazer. Tem hora que é a hora da gente dar uma palavra assim, e a gente fala assim, olha, eu não vou ser grosso, eu não vou ser mal educado, só para eu ver o jeito de Jesus. E eu fico pensando, quando eu dou esse testemunho, por exemplo, eu fico pensando, porque eu me lembro de que quando Pedro negou Jesus 3 vezes, depois dele ter negado Jesus, os olhos de Pedro, diz a Bíblia, cruzou os olhos de quem? De Jesus. Imagina, os olhos de Jesus não foram olhos assim, foram olhos de amor, mas foi uma expressão. Imagina quando a gente confessa, a expressão, eu acho que Jesus, porque a Bíblia fala que Jesus torce por mim, Jesus torce por você, olha isso, irmão, Ele torce por nós. Então, nesses momentos, existe uma expectativa no céu. O que será que vai fazer? O que será que vai falar? O que será que vai sair agora? E aí, se a gente faz bonitinho, fala para quem está dizendo, faz bonitinho, faz bonitinho. Quando a gente faz bonitinho, eu fico imaginando a cara dos anjos, eu fico imaginando Jesus confessando a gente lá, não falei, oh meus irmãos, que maravilha isso, a gente poder corresponder com tudo aquilo que Deus faz por nós. Deus não tem feito muito por você? Tem, e pode fazer muito mais, amém? Vamos aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Mas acontece que, mais ou menos aí, olha, na sua Bíblia aí, quando você olha aí, por exemplo, no capítulo de número 18, esse mesmo rei que estava indo tão bem, esse rei que estava aí, né, se reconciliando, levando a nação a se reconciliar com Deus, no capítulo de número 18, a partir do versículo número 13, começa a falar aí a respeito de um exército que se levantou contra ele. Foi exatamente diz aí o versículo número 13, ó, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria. Irmão, esse exército aqui era um exército imbatível. Nessa época, deixa eu te explicar, os reinos de Israel estavam divididos, sabe? Havia, por exemplo, Judá, e junto com Judá, mais algumas tribos ali, que faziam parte desse reino de Judá, que tinha como capital Jerusalém. As outras tribos eram conhecidas como Israel, e tinha como capital Samaria. Então Ezequias, ele era rei de Judá, capital Jerusalém, mas os irmãos, vamos dizer assim, as tribos de Israel, era outro rei que estava reinando lá, mas eles eram irmãos, é como nós aqui, né? Somos irmãos. Então a Bíblia fala que esse Senaqueribe aqui,
ele veio e ele conquistou os que estavam lá no reino de Israel. Ele conquistou, ele invadiu, tomou e fez todo mundo escravo lá, né? É duro ver você, né? Você, por exemplo, vê um irmão sofrendo, você vê um irmão passando necessidade, passando aflição, e Ezequias viu isso, mas ele não podia fazer nada, ele não podia ajudar. Por quê? Porque o rei que estava sobre Israel estava fazendo exatamente o contrário, estava desagradando a Deus, estava, né, reinando de uma maneira muito humana e sem nenhum princípio divino. Então a Bíblia fala que esse rei Senaqueribe veio com o seu exército, tomou Israel e achou assim: bom, Israel é maior, eu tomei, agora vai ser muito mais fácil tomar Judá, porque é muito menor, né? Então ele já mandou mensageiros para poder ameaçar Ezequias. Quando esses mensageiros chegaram para ameaçar Ezequias, né, o que Ezequias então fez? Ezequias, diz assim a palavra, que ele, dentro dele, ele deu o testemunho, ele disse assim: poxa, e agora? O que eu vou fazer, né? Eu só não posso esquecer, o que eu vou fazer eu não sei, eu só não posso esquecer que eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, e ele, mesmo diante desse perigo, né, ele não se abalou não, irmão, ele não ficou lá derrotado não, né? A Bíblia fala que esses homens vieram, percebendo que Ezequias não tinha se amedrontado, sabe? Então isso acontece com você, quando você está confessando: pastor, eu estou fazendo tudo certo, poxa, estou ouvindo nos cultos, eu estou orando, poxa, e se levantou um problema lá. Normal, irmão, não fica preocupado com isso. Não é porque você está orando, você está vindo no culto, que a sua vida não vai continuar. Isso é a vida. Olha aqui, ó, fazendo tudo direitinho. Veio sobre ele o pior exército do mundo. É como se tivesse vindo sobre uma pessoa a pior enfermidade do mundo, a maior crise do mundo, o maior problema. Ele estava diante do maior do mundo. Haja visto que esse rei disse assim para ele: escuta, que graça é essa que você está fazendo aí? Você fica iludindo o seu povo aí, dizendo que não vai ter problema nenhum. Por um acaso você não conhece a minha história? Você não sabe que até agora nenhum Deus prevaleceu diante do meu exército? A todos os povos nós derrotamos e nós queimamos todos os deuses. Quem é esse Deus que vai impedir de você estar nas minhas mãos? E a Bíblia fala então que Ezequias, diante disso, ele chamou o povo, né? Reuniu todo o povo lá, e diante da presença de todos eles, ele disse assim para o povo: olha, sejam fortes, porque ele estava sendo forte, ele estava dando esse testemunho. Então não adianta a gente falar para as pessoas: seja forte, vai na igreja, ora, se a gente não está fazendo isso. Mas a nossa palavra vai ser uma palavra vazia. Ah, pastor, eu convido as pessoas para vir na igreja e não vem. É que às vezes nem a gente está com vontade de vir. Ah, eu falo para a pessoa orar, mas ela não ora, porque às vezes nem a gente está orando. Entendeu? A gente só conclui venda quando é um produto que a gente acredita, quando é um produto que a gente compra. Ninguém consegue vender um produto que não compra, entendeu? Para você poder vender, você tem que ser o primeiro a prestigiar. Então, para você ensinar as pessoas a orarem, você precisa ser de oração. Para você dizer para as pessoas virem à igreja, você precisa vir cada vez mais à igreja, ter mais comunhão, e aí as coisas vão acontecer na sua vida. Então a Bíblia fala que ele disse assim: olha, vocês sejam fortes, sejam corajosos, não temais e nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que aquele que está com ele.
Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor. Nós temos Deus, aleluia, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Irmão, levantou aí uma situação, diga assim, mais uma. Olha que coragem que você está. Vamos encorajar um pouco mais? Eu vou falar assim, igual Ezequiel: seja forte, seja corajoso. Levantou então aí um problema, levantou assim uma guerra, diga assim, mais uma. Agora senti firmeza, olha aí. Irmão, mais uma vitória, fala, mais uma bênção, mais uma conquista, aleluia. Era assim que Ezequias está dizendo assim: quem é esse camarada? Eu tenho Deus. Diga, quem é essa enfermidade? Eu tenho Deus. Diga assim, o que é essa crise? Eu tenho Deus. Pode aplaudir o Senhor e glorificá-lo. E de repente, lá na sua casa, você é o único que está de pé. Então você não pode fraquejar. De repente a sua família está dependendo de você. Tem muitas pessoas dependendo de você. Então você precisa se encorajar. E você precisa acreditar. Amém, irmão? Diga, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Deus é maior do que a doença, Deus é maior do que a tribulação, Deus é maior do que tudo. Diga, eu tenho um Deus que é maior do que tudo. Testemunha isso no seu dia a dia. Chegou a notícia, não faz a cara de susto, não faz a cara de medo, faz a cara de quem tem um Deus maior do que todas as coisas. Amém, irmão? Então, sabe, Ezequias se levantou. Aí sabe o que Senaqueribe fez? Falou assim, escreveu lá uma carta e mandou aquela carta ameaçadora. Carta ameaçadora. Às vezes chega lá para você, né? O resultado ameaçador. Às vezes está até escrito: ele não teve medo de palavra, ele não teve medo de ameaça, então agora vou mandar por escrito. Aí, sei lá, o médico manda por escrito, o mecânico manda por escrito, não é isso? O advogado manda por escrito, só para ver se as suas pernas tremem. Não é isso? Quando chegou aquela carta por escrito, que Isaías recebeu aquela ameaça, né, tremenda do rei da Síria, o que ele fez? Manda chamar o profeta. Aleluia. Manda chamar o profeta. Manda chamar o profeta. Aleluia. Hoje é como se você falasse assim: manda chamar o Espírito Santo. Faz favor, manda chamar o Espírito Santo. Ele mandou chamar o profeta. Aí veio Isaías. Isaías, dá uma olhada nisso. Olha que carta ameaçadora. Olha o resultado do exame. Olha o processo. Olha aí a avaliação aí da situação. Olha que ameaça terrível. O que nós vamos fazer? Vamos para a casa de Deus. Para onde que você vai quando a perna treme? Para onde que você vai? É aí que você mostra a sua fé. Por isso que Ezequias era Ezequias. Porque diante da pior, não tinha pior. Diante da pior ameaça, ele e o profeta. E é aí que entra a história. Com quem que você anda? Você precisa saber com quem você anda. Se você anda com quem não dá testemunho, se você anda com quem é forte de palavra, mas fraco de fé, se você anda com quem é bom, né, de conversa, mas ruim de testemunho, você precisa mudar.
Porque veja bem, Ezequias mandou chamar Você sabe quem é Isaías? É um dos profetas maiores. Aleluia. Isaías, que nós... Já pensou se Isaías fala assim: Ezequias, estamos perdidos? Já pensou se Isaías fala assim: e agora, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? Adianta muito se andar com pessoa que não sabe o que fazer? Adianta muito andar com pessoa que quando chega na hora, foge? Então, quando ele mostrou a carta para Isaías, os dois disseram assim: vamos levar essa carta para Deus. Aleluia. Sabe, eles deram testemunho. Eles deram testemunho. E eles vieram para o altar. E eles literalmente, eu quando leio o texto, eu fico com essa impressão de que eles pegaram assim, aquele papel e eles disseram assim: Deus, ó o que esse cara aqui, o que esse general aqui, o que esse rei aqui, está falando do Senhor. O que a carta dizia? Dizia aquilo que eu te falei, até agora nenhum rei ficou de pé, todos caíram, e esse vai, ele está dizendo que o senhor vai cair também, olha o que ele está falando aqui, sabe o que Deus falou para ele? Ele falou: Ezequias, não liga para isso, não pensa nisso, deixa isso comigo. Vou botar um anzol no nariz desse rei, e pelo caminho que ele veio, ele vai. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor e glorificar. A porta que essa enfermidade entrou, ela vai sair. A porta que essa praga veio, ela vai sair. Aleluia! Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. E a Bíblia fala que, se você continuar lendo o texto aí, você vai ver que a Bíblia fala que Deus então manda um anjo. Fala, um anjo. Deus manda um anjo, irmão, de madrugada. O anjo vai lá e mata mais da metade do exército do feiozão. Mata mais da metade do exército de Senaqueribe. Não vai botar esse nome no seu filho, pelo amor de Deus, hein? Outro dia eu vi uma pessoa com o nome de Hitler. Vai botar lá Senaqueribe. Vai botar lá. Eu sei que não tem aqui, eu vou aproveitar e falar, né? Vai que a gente fala para uma plateia que tem, fica chato, né? Não tem nenhum Senaqueribe aqui. Não é verdade? Então veja que a Bíblia fala que metade do exército, o anjo matou. Quando amanheceu o dia, a outra metade acordou, viu mais da metade morta. Sabe o que eles fizeram? Inclusive Senaqueribe não morreu na madrugada, ele ficou vivo. Mas a outra, menos da metade, e Senaqueribe, saíram correndo, bateram em retirada. Quando chegaram, em Nínive, entendeu? A Bíblia fala que ele foi para o templo do Deus dele. Quando ele chegou no templo do Deus dele, os 2 filhos dele mataram ele. Olha o que aconteceu com Senaqueribe. Morreu na mão dos seus próprios filhos. E Ezequias então deu o testemunho diante do maior problema, da maior dificuldade, da maior crise, do maior problema que se levantou. Ele deu o testemunho dizendo: eu tenho um Deus. Levanta a sua mão e diga: eu tenho um Deus. Aleluia. Aí Senaqueribe morreu. Aí então
Ezequias ficou bem, né? Então, justamente quando isso aconteceu, começa então a leitura que nós fizemos no capítulo 20. Naqueles dias, lembra lá o capítulo 20? Olha lá, naqueles dias, nos dias em que tudo isso aconteceu, que parecia que tudo ia ficar bem, o que aconteceu com Ezequias? Ele falou, bom, agora eu vou me aposentar, né? Agora eu vou para a praia, agora acabou essa aflição aí, agora eu vou passear. Então, aí o que aconteceu? Naqueles dias Ezequias adoeceu. Puxa, parece praga, é uma atrás da outra. Não pensa assim, não pensa no risco, não pensa nos problemas, não pensa nas derrotas, pensa é uma atrás da outra, é uma atrás da outra, não pode parar, irmão, parar. Você quer colocar uma cadeira na calçada e ficar esperando a morte chegar? É isso que você quer? É isso que você pensa da vida? É que nós temos uma tendência de pensar na luta. Mais uma luta. Não, corrige. Retomando rota. Mais uma vitória. Mais uma guerra, mais um combate, mais uma experiência, mais um glória, mais um aleluia, mais um testemunho. Adoeceu, doença brava, hein? Olha o que fala o texto aí, doença o quê? Mortal. Não era uma gripezinha que nem essa que vocês estão tendo aí, não. Uma doença mortal. E ainda para ajudar, chega quem na casa dele para fazer uma visita? O profeta. Que profeta? Isaías, um dos profetas maiores, não é daqueles profetas velhos que não profetiza na igreja, só profetiza nas casas. Não. Isaías era homem de Deus, homem que só falava aquilo que Deus mandava. Quando o profeta chegou, ele deve ter até respirado, falado assim, ufa, graças a Deus, vou ser curado agora. O profeta chega e fala assim, Ezequias, prepara a tua casa, porque Deus mandou te falar que você vai, olha isso, vai morrer. E sabe o que ele fez? Não murmurou não. Ele não se escandalizou não. Ele não disse assim, aí tá vendo, perdi a minha vida na igreja, sendo crente. Não, ele não disse isso não. Quando ele recebeu essa notícia, sabe o que ele disse? Ainda assim eu tenho um Deus. Eu não desisto. Por que você está querendo desistir? Por muito menos. Por que você está querendo abrir mão dos momentos de Deus na sua vida por muito menos? Criando atalhos, criando saída, criando coisinhas. A Bíblia fala que diante dessa notícia, ele virou para a parede e orou. Chorou muitíssimo naquela oração. E ele disse, Senhor, sou eu. Lembra de tudo aquilo que eu fiz. Lembra de como eu confessei. Lembra de como eu dei testemunho. Lembra de tudo que eu falei. Lembra de tudo que eu fiz, meu Deus. Quando ele estava ainda na oração, Deus recebendo aquela oração dele, o nome dele foi confessado lá em cima, é verdade. Ezequias fez isso, Ezequias enfrentou aquilo, Ezequias falou com o povo, abriu as portas da casa, voltou o holocausto, o sacrifício, celebrou a Páscoa. Ezequias fez isso. Naquele mesmo momento Deus fala para o profeta, para! Deus parou o profeta e diz para o profeta, volta lá.
Se Deus parou o profeta, Deus pode parar o médico, Deus pode parar o advogado, Deus pode parar o mecânico, Deus pode parar o profissional e dizer assim: volta lá e diz diferente do que eu falei. Desanima não, desanima não, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar. Volta o profeta. E o profeta volta agora mudado. E o profeta diz assim para ele: Ezequias, voltei. Mas agora para te dizer que Deus mandou te falar que Ele vai te dar mais 15 anos. Aleluia. Ele vai te dar mais 15 anos, Ezequias, para que você possa viver. Sabe o que Ezequias fez? Ezequias diz assim: como que eu posso ter a certeza de que Deus está falando isso? Ó, como que nós somos? Você vai morrer, você acredita. Você acredita, você chora, você lamenta. Ó, vai acontecer, tem uma notícia ruim chegando, você chora, você acredita, você recebe. Se alguém fala para você: olha, você está sendo abençoado, você fala assim: como que eu posso acreditar nisso? Olha que dificuldade que nós temos de acreditar em bênção, e que facilidade que nós temos de receber notícia ruim. Fala assim: para trás de mim, Satanás, tira esse espírito da sua vida. Ele não duvidou da palavra ruim, mas ele duvidou da palavra boa. Fala: em nome de Jesus eu repreendo todo espírito de dúvida, de incredulidade, sai. E aí então Isaías falou com Deus, e Deus falou assim para Isaías: falou, fala para ele aí o seguinte, já que ele não acreditou, porque se a gente não desiste, o nosso Deus muito menos. Deus não vai desistir de você. Fala para quem está do seu lado: Deus não vai desistir de você. Deus não vai desistir de você. Aleluia. Falou: fala para ele aí. Ele quer uma prova. Fala para ele aí, ó. Tinha lá o relógio de Acás. Sabe aquela peça? Eu acho que ainda tem ali, ali na baixada ali da rua Felicíssimo Antônio Pereira, naquela praça, ainda tem lá? Tem, no final da Duque lá, tem um monumento lá. Eu não sei se você sabe o que é aquilo lá. Aquilo lá é uma réplica do relógio de Acás. Ó, Acás inventou isso aí. Aquilo lá, pela sombra, dava para ver a hora, para quem entende. Então Deus disse assim para ele: pergunta para ele se ele quer que eu adiante 10 graus ou se ele quer que eu atrase 10 graus. Olha o que Ezequias provocou Deus fazer. Mas por quê? Eu oro, Deus não responde. Olha o que Ezequias provocou Deus fazer. É só a gente melhorar que Deus vai começar a fazer. É só a gente começar a dar testemunho que Deus vai começar a fazer. Ele quer que eu adiante 10 ou ele quer que eu atrase 10? Aí Ezequias, atrevido, disse assim: adiantar é fácil, como se ele pudesse. Então, já que eu posso escolher, eu vou pedir para atrás. E a hora que ele estava falando Deus mandou a ordem, fala: para, atrasa. E aí o universo entrou em colapso. Falou assim: não pode. Não pode. Como que o senhor manda? Ó, universo, como que o senhor manda fazer um negócio desse? Não pode. A Terra está num conjunto de planetas, de estrelas. A Terra, não sei se você sabe como é que funciona: rotação e translação. Rotação em volta de si e translação em volta do Sol. Rotação 1.700 quilômetros por hora. Parece que nós estamos parados, né? 1.700 quilômetros por hora.
por hora. Translação 107 mil quilômetros por hora. E Deus manda parar, vai entrar em colapso, não dá. Nós estamos a 100 no carro, se colocar o pé no freio, o que acontece? Você está paradinho lá, não está paradinho? E se botar o pé no freio, o que acontece? Você fura o vidro. Imagina a terra nessa velocidade e Deus manda parar. Mas Deus, a água do oceano vai jogar, as pessoas vão cair no espaço, as coisas vão, manda parar. Eu garanto, Deus garante. E aí veio a ordem, ele, o eu sou, aleluia, o eu sou mandou parar, aleluia. Deus está mandando parar agora toda maldição, Deus está mandando parar todo o tempo ruim, Deus está mandando parar a enfermidade agora na sua vida. Para. A terra parou. Aí ele disse assim: agora dá ré, agora volta, não vai, dá ré, volta. E a terra voltou 10 graus. E a terra voltou e vai voltar tantas quantas vezes forem necessário, porque tem quem manda. Se tiver quem é servo, tem quem manda. Se tiver quem é servo, tem quem sabe ser Deus. Você só precisa aprender a ser servo. Ele sabe ser Deus. Ele sabe, diga, ele sabe ser Deus. Eu só preciso aprender a ser servo. Aleluia. E a terra voou. Ah, não vai voltar. A terra voou. Ah, mas a minha alegria não vai voltar. A terra voou. Ah, mas aqueles bons tempos não vão voltar. A terra voou. Ah, mas aquela situação não vai voltar. A terra voou. Você não está entendendo? O que não podia voltar, voltou. É só Deus mandar. Você crê? Pergunta para quem está do céu: você crê? Ah, mas aquilo não vai voltar mais. Vai voltar, porque se Ele mandar, volta. Esse gigante no universo parou. Imagina o Sol. O que ela está fazendo? Imagina os planetas. Falou: não acredito, ela parou. Imagina as estrelas. Vai me complicar, vai me atrasar a noite. Mas ela parou. Diga assim: vai parar e vai voltar. Diga assim: e a glória da segunda será maior do que a glória da primeira. Só porque quem crê pode aplaudir, pode glorificar, pode exaltar. Dá um glória a Deus, um aleluia. Eu acredito nisso que eu estou pregando. Eu acredito nisso. Esse é o Deus que eu gosto de pregar, que eu gosto de falar. Esse é o Deus que eu creio. Se você crê, fica de pé comigo. Aleluia. Diga: eu não perdi a minha noite não. Eu não perdi a minha noite não. Levanta a tua mão, diga: eu tenho um Deus. Diga assim: Ele é um Deus grandão. Pode aplaudir, adora Ele, glorifica Ele. Aleluia. Esse Deus não tem limite não, irmão. Por causa de Ezequias, por causa de mim, por causa de você, sabe?
Eu fico na dúvida. Ele canta lá, macho. Eu fico às vezes na dúvida. Me ajude se você puder. Se a gente tem dificuldade em acreditar em Deus, ou se a gente tem dificuldade de acreditar na gente. Eu fico nessa dúvida às vezes, porque Deus já provou, né? Quem é, o que é. A gente que precisa provar, né? Aleluia. Dá testemunho, irmão. Dá testemunho, aguenta firme, irmão. Fique em oração, dá testemunho, irmão. Faz um jejum, dá testemunho, irmão. Quando você faz um jejum, ele fala assim, ó, ela está acreditando que vai dar, está acreditando que vai dar. Dá testemunho que vai dar. Dá testemunho porque Senaqueribe vai voltar pelo mesmo caminho que veio. Dá testemunho porque a morte vai morrer. Não é isso que a gente canta? Ele deu morte literalmente, a morte de Ezequias morreu e ele viveu mais 15 anos, pessoal. Irmão, nós não temos ideia de quem nós servimos. Nós não temos ideia do que Deus é capaz de fazer por nós. Mas eu vou te ensinar uma coisinha para eu poder terminar. Eu vou ensinar uma coisinha, sabe? Talvez seja essa a sua dificuldade. Um dia foi a minha também. E eu aprendi. Com muito custo, eu confesso para você. E até hoje eu trabalho nisso, com muito custo. E eu quero te ensinar. Não é pelo nosso merecimento, não. Porque nós não merecemos nada. Então a gente vai pelo merecimento. E a gente fala assim, não vou nem orar. Eu mereço esse castigo aí, ó. Eu mereço essa notícia aí, ó. Eu mereço essa enfermidade aí, ó. Sabe? Então a gente vai pelo merecimento. Não é que a gente não acredita em Deus, não é que a gente duvide de Deus, a gente sabe quem Deus é. Mas não vai pelo seu merecimento, porque realmente você não merece nada. Começa a partir de hoje corrigir isso e vai pela sua fé. Vai pela sua fé. Nas horas assim de confronto, diga para você mesmo, fala, eu não mereço, mas eu creio. Você é capaz disso? Você é capaz de viver os seus grandes desafios dessa maneira, reconhecendo que você não merece, mas abrindo as portas para Deus na sua vida? Quem quer abrir as portas para Deus hoje? Quem quer abrir? Quem quer abrir? Quem quer abrir? Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Vem aqui para frente, diga assim, Deus, eu não mereço, mas eu vou abrir as portas para o Senhor na minha vida hoje. Vem para cá, ó, a terra está parando agora, ó, a terra está parando por causa de você, ó. A terra, você tem ideia disso? Você tem ideia disso? Ó, os demônios estão parando agora, ó. Está havendo um congelamento nas trevas. Está havendo um congelamento, as enfermidades estão parando agora, as maldições estão parando, enquanto você está se locomovendo, tudo para ao teu redor, ninguém te toca, o maligno não te toca, a doença não te toca, o mal não te toca, sabe por quê? Porque a mão daquele que está trazendo você para o altar, a mão daquele que guarda, a mão daquele que vigia, a mão daquele que não está encolhida, mas a mão daquele que está estendida, está sobre você agora, aleluia, venha para o altar, ainda que não merecendo, diga, eu não mereço, mas eu creio, Senhor, eu creio. Tenta viver esse momento da sua vida
como um puro exemplo de fé. Puro exemplo de fé. Só dá testemunho, dá testemunho. Pergunta assim: Deus, a minha vida aqui diante do altar é um testemunho? O que você acha? Muitos disseram não, eu não vou hoje não. Quando você disse sim, foi um testemunho? O que você acha? Quando você ouviu a palavra e ela aqueceu o teu coração, o que foi aquilo? Foi um testemunho? Aleluia. Diga assim: eu creio, Jesus. Diga: eu creio, Jesus. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Faz uma aliança agora. Fala: Deus, eu vou dar testemunho. Eu vou confessar o seu nome, Deus. Fala para Ele, fala: Deus, eu vou confessar. Eu vou confessar. Faz uma aliança. Chama a atenção dEle. Senhor, meu Deus e meu Pai. Aleluia. Esse é um dos cultos que a gente gostaria que não terminasse, meu Deus. E quero crer que ele não vai terminar, Deus. Nós vamos para casa e esse culto não vai acabar não, meu Deus. Porque nós vamos na parte B da mensagem agora. O Senhor deu o testemunho, agora nós vamos dar o nosso. E o Senhor vai contemplar do céu o que aconteceu hoje aqui nesse altar. O Senhor vai contemplar do céu a mudança na vida desta pessoa, a transformação na vida dessa pessoa, que entrou aqui de um jeito, entrou aqui morta, e vai sair daqui viva. Entrou aqui no meio de uma guerra, de uma ameaça, e vai sair daqui com a vitória. Dá o testemunho e fala assim: sou eu que o pastor está falando aí, meu Deus, sou eu. Levanta as tuas mãos, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus Cristo eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer por esse dia, Deus. Durante todo ele o Senhor esteve falando comigo a respeito dessa palavra. E eu sei que essa palavra, meu Deus, ela não vai voltar vazia, Pai. Mas ela vai cumprir o propósito pelo qual ela foi pregada. De que estas vidas, meu Deus, sairão daqui certas de que estão preparadas para poder dar o testemunho da fé e permanecer de pé. Pois assim, ó Deus, nós oramos e abençoamos o teu povo, para que eles sejam cheios da graça, cheios de amor e cheios do teu Espírito Santo, agora e para todo sempre. Aquele que crê recebe. Diga comigo: amém. Vamos aplaudir bem alto, Senhor. Vamos glorificar bem alto, Senhor.